Bom, olá, pessoal, mais uma vez, boa noite e grata pela participação. Há pouco nós estávamos comentando aqui ainda, enquanto recebíamos o pessoal, o quanto nós queremos trazer para a nossa experiência do dia a dia esses estudos que nós temos feito aqui, e por isso que já comentei antes da gravação e falo agora também, que foi feito esse convite da gente buscar incorporar uma ideia, que no final a gente comenta aqui, ou mesmo durante a aula, uma ideia do que o texto está nos ensinando, para trazer isso para a nossa prática, para a nossa vivência, como algo muito real, muito próximo, muito dentro de nós mesmos, e ao qual a um pensamento nós teremos alcance, e essas ideias que nos são dadas, elas são um norte, um rumo, em direção ao nosso ser verdadeiro, à nossa mente certa, e basta a disponibilidade de permitirmos um pensamento para que isso nos transfira da mentalidade equivocada para a mentalidade do amor, para a mentalidade da cura. E todos nós que viemos aqui, nós somos entre aspas, se chama buscadores, mas nós estamos com com disponibilidade para aceitarmos a cura em nossas mentes, porque aquilo que o ego nos ensinou, aquilo que a individualidade nos ensinou como sendo nosso ser, certamente não nos fez felizes, ou não precisaríamos buscar entre aspas, buscar ou reconhecer o que de fato é a nossa realidade, porque aquela que o mundo nos fez acreditar que é a nossa realidade, ela fere porque ela é dual, porque ela é oposta, porque ela não é o ser que Deus criou. Então, para nós vivenciarmos o que de fato nós somos, essa atração do amor que é tão forte e que nos chama a cada momento para nós vivenciarmos a real alegria do Filho de Deus, ela vem através do convite do Espírito Santo, e por isso hoje, dentro desse capítulo de cura e integridade, nós temos essa primeira sessão, a sessão 1, o convite ao Espírito Santo. E antes de iniciarmos, com toda certeza, nós já estamos aqui, ao virmos aqui com um propósito de oferecermos os nossos pensamentos ao Espírito Santo, mas queremos nos lembrar mais uma vez nesse momento e nos preparar de forma plena para que o Espírito Santo seja nosso professor, nosso condutor nesse nosso estudo de hoje, que é uma disponibilidade que todos nós oferecemos dentro da unicidade, e é nessa unicidade que vem a bênção e a cura, a ideia equivocada de ser ao qual nós tínhamos acreditado quando pensamos separação de Deus, e que agora escolhemos novamente. E essa escolha veio através do convite, então, do Espírito Santo. E assim, abertos na mentalidade do Espírito Santo, vamos ver, então, primeiramente aqui o que o texto fala sobre esse convite. E ele diz que a cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. O perdão leva a isso. O perdão é o reconhecimento de que, acima do pensamento da individualidade, nós ainda somos uma só mente. Portanto, a mente una não pode atacar, e assim ela fica contente. Então, essa é a cura, o reconhecimento da integridade. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas.
o contentamento natural, que é o resultado inevitável quando você reconhece a unicidade de duas mentes, ela também é o convite, ou é o espaço, ou é a condição na qual Deus, o próprio Deus, se manifesta e dá o seu amor. Então, na unicidade, no reconhecimento de que nós não somos separados do nosso irmão, o próprio Deus vem a isso. Só a mente curada pode experimentar a revelação com um efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. A revelação que é a forma de comunicação de Deus para com suas crianças, ela é, como ele diz aqui, a comunicação de Deus, amor é tornar feliz, é ser feliz. A gente viu na aula passada. Então, a comunicação de Deus, ela só pode vir numa mente que pode experienciar a pura alegria. E só uma mente íntegra é capaz disso. Por isso, o reconhecimento da unicidade do irmão que leva a isso. Se não escolhe ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Então, como que nós escolhemos na nossa prática, no dia a dia, ser alegres, totalmente alegres? Quando nós vivenciamos em nosso pensamento uma experiência de se ver no mundo separado e permitimos por um instante olhar de volta para essa ideia de separação, para esse sentimento de que nós somos esse ser separado, e aí permitimos que um pensamento mais elevado, um pensamento que nos diz, espera aí, mas eu não sou esse ser, que é essa identidade física. Eu não sou esse ser individual que tem um CPF e uma identidade e um nome registrado. Eu sou ainda o ser acima disso, num nível acima, que é uno com o irmão. E é essa condição de ser, esse deslocamento de pensamento, quando nós deslocamos o pensamento da individualidade para reconhecer a unicidade, nesse deslocamento é que nós permitimos ser totalmente alegres. É ali que nós escolhemos ser felizes, porque não existe alegria aqui no mundo físico. Existem euforias, existem contrastes com a dor que aparentemente são felizes, mas a verdadeira alegria, ela só está na integridade. E a integridade transcende a consciência individual, transcende o conceito de ser individual. Nós não precisamos, de forma alguma, atacar ou largar esse ser físico individual que nós temos, mas na transcendência nós reconhecemos que ele é ainda nosso instrumento de comunicação. Ainda é através desse ser físico que aparentemente tem uma identidade, tem um nome, esse ser físico passa a ser o nosso instrumento de comunicação, mas a comunicação é na mente, e é na mente que reconhecemos a nossa unicidade com o irmão, e nessa unicidade se desvai o pensamento de ataque ao irmão, ou de vitimez nossa. Então, é esse deslocamento que permite que ter e ser venha a ser o mesmo. Então, ser feliz e ser a alegria e ter a alegria é o mesmo. Lembra-te que o espírito não conhece, então, diferença entre seres. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Então, a mente superior, é isso que eu estava me referindo quando eu disse deslocar o pensamento da individualidade. E isso requer apenas disponibilidade nossa. Todos são capazes disso. Ninguém pode dizer que em pensamento não pode deslocar a consciência, porque é uma questão de basta querer isso, porque assim é.
porque nós não somos esse ser individual. Nós, em algum nível, na mente unificada, separada, nós escolhemos ser individuais. E esse poder de escolha, esse tomador de decisões que escolheu ser individual, ele não é esse ser individual. Então, nós, obviamente, podemos escolher novamente, e escolher pela mente superior, como ele diferencia aqui. E essa mente, então, honra as criações de Deus, honra o nosso irmão como sendo nós mesmos. Então, o espírito, ele não conhece o ter, porque ele não tem falta, mas ele dá tudo. O que o espírito dá? A alegria. O espírito é feliz. Então, o espírito, ele dá amor, ele dá alegria. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as, e assim cria como o Pai criou. Deus nos criou se estendendo. A alegria nós a temos quando a damos. Quanto mais dermos, mais obteremos. É assim que a lei do Espírito funciona. Para ter, dá tudo a todos. Essa é a lei do Espírito. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Então, a mente inferior aqui é a nossa mente individual no ego. Então, embora em termos de posses, de coisas físicas, não se pode obter mais dando tudo, mas com referência às ideias, até mesmo quem está totalmente identificado só no pensamento da mente inferior, consegue compreender isso, como ele vai explicar aqui. Se compartilhas uma posse física, de fato divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem deste a aceita como sua própria, essa pessoa reforça na tua mente e assim a aumenta. Então, nós, quando damos as ideias, e o que podemos compartilhar? Só o que é de todos, só pensamentos felizes ou só pensamentos que são aqui no mundo dos sonhos, pensamentos de perdão. Esses são os pensamentos felizes, porque o seu resultado é a paz. Então, quando nós compartilhamos essas ideias, se o irmão, na sua mente, já estiver em disponibilidade para aceitar, ele a aumenta em nós mesmos e ela fica mais forte ainda dentro de nós. Mas pelo simples fato de nós a termos dado, mesmo que o irmão ainda não esteja pronta para recebê-la, pelo fato de nós a termos dado, nós a mantemos. Ela simplesmente, para o irmão, ela fica guardada, até que ele mude a sua mentalidade e a aceite. E no momento que ele aceita, ela é aumentada dentro de nós. Assim são os pensamentos felizes do espírito. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença da falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Então, percebam aqui que o curso na sua metafísica pura nos ensinou, e nós já temos isso como certos, de que o mundo, ele não é essa parte física que nós enxergamos aqui, mas que ele é um mundo de ideias, ele foi pensado. No caso do mundo dual, ele foi projetado, mas ainda por um pensamento que é filho de Deus, um pensamento, por mais que equivocado, ele foi projetado. Então, tanto a projeção, que é um pensamento equivocado, quanto a criação, que é um pensamento certo, então fazem universos. A projeção projetou um mundo dual, e a criação, ela estende o próprio amor de Deus. Então, o conceito de que o mundo é ideias, ele sendo aceitável, nós já estamos prontos para aceitar que nada do que nós podemos dar pode se perder. Então, isso é fundamental.
no nosso pensamento. Se nós dermos algo que pode ser perdido, então nós estamos dando algo de físico, algo limitado, algo que não é criação. Os pensamentos que podem ser compartilhados, e só podem ser compartilhados aqueles pensamentos que são reais, que são de amor, que não se opõem, então eles jamais podem se perder. Então, nós nunca perderemos por nos identificar com pensamento amoroso. Ou seja, nunca vamos perder algo por praticarmos o perdão ao invés da condenação aqui no mundo. A condenação é rompimento. A condenação é querer ter razão dentro de uma ideia equivocada, dentro de é a própria negação do ser, porque a condenação ela nega a nossa existência de que nós somos filhos de Deus, que nós somos mente e que nós somos um pensamento pensado por Deus. E isso fere, então a condenação, ela sempre fere a nós mesmos, ao nosso próprio ser. Já o reconhecimento de que nós somos uma ideia, se isso é aceitável, então nós podemos compartilhar, porque as ideias não diminuem por serem compartilhadas. Elas, pelo contrário, elas aumentam e, à medida que são aceitas, elas fortalecem a nós mesmos. Jesus, aqui até o próprio convite do Espírito Santo, ele nos leva a nós convencermos a como que nós podemos entrar nessa mentalidade das ideias para acreditar nisso, porque o mundo do ego, ele tem as formas físicas para fazer nós acreditarmos no seu mundo, no sofrimento, na dor, na perda, porque ele aponta para o limitado, para o físico. Para nós não cairmos na armadilha do físico e permanecermos na mentalidade tal como Deus a criou, nós precisamos translocar o nosso pensamento para o mundo das ideias, e aí tem um processo de mudar o nosso pensamento, como aqui no segundo parágrafo ele nos ensina. Diz: vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Observem aqui, redespertar. Então, todos nós buscamos o redespertar, que é a volta da consciência da paz na nossa mente. Então, isso tem um processo aqui que o Espírito Santo usa, muito simples, para nós nos convencermos da realidade disso. E ele é os seguintes, são 4 pensamentos. Os pensamentos aumentam por serem dados. Nós já vimos isso. Então, realmente, dar um pensamento aumenta ele e não diminui. Quanto maior é o número dos que nele acreditam, mais forte passo a ser. Isso é o segundo passo óbvio de eles aumentarem quando são dados. Tudo é uma ideia. Por detrás de tudo, antes de um ataque, antes de uma forma física, antes de uma projeção, na mente que projetou, na mente que nós somos, tudo foi uma ideia. Antes de haver um mundo físico que os sentidos físicos nos mostram, houve a ideia de projetar esse mundo. Então, tudo em sua essência ainda são ideias. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Então, se tudo ainda é uma ideia, como que nós vamos perder se nós voltarmos o nosso pensamento à mente e retirando ela do foco da individualidade que acredita num ser limitado, numa individualidade? Percebam aqui que nós estamos aprendendo, através desse convite do Espírito Santo, a mudar o conceito de quem que nós somos. O ego nos ensinou que nós somos um ser físico e psicológico. Os sentidos físicos nos comprovam isso. Mas nós estamos sendo aqui convocados a mudarmos o conceito de que
nós não somos essa identidade física e psicológica. Ela tem existência aqui, sim, não negamos que exista um corpo aqui e que interage com outros corpos, mas esse corpo não é o nosso ser, ele é um instrumento de comunicação através do qual a consciência da mente ainda consegue estar ciente. Então, nós precisamos ainda do corpo como instrumento de comunicação, porque é ainda o corpo que possibilita que nós tenhamos pensamentos. E se nós somos ideia, nós temos que acessar essas ideias. Como que vamos acessar a ideia da mente superior? Então, ainda através de pensamentos. E os pensamentos, como nós julgamos fora a consciência da integridade da mente de Cristo, nós precisamos ainda um caminho para isso. E esse caminho, então, se faz através das ideias que nós temos através do corpo físico. Eu chamo isso das ideias cerebrais, das ideias individuais, mas que as ideias individuais, elas não vêm do cérebro, elas não vêm do ser separado, elas vêm da mente. E é na mente que nós podemos escolher pela integridade. É na mente que nós podemos escolher pela mente superior ou pela mente inferior, chamando a mente inferior do ego, da crença da separação, da individualidade, que nos faz nós nos identificarmos com o corpo. E isso é uma agressão ao nosso ser e por isso que sofremos quando estamos identificados dentro do corpo. Aparentemente o corpo sofre, quando na verdade é a nossa mente que sabe que ela está em oposição consigo mesma, que sofre e projeta essa dor para o corpo, porque o corpo é neutro, o corpo não poderia sofrer. Então, como que nós podemos sofrer junto? Como que podemos temer a morte quando finda, por exemplo, a utilidade do corpo? Porque o corpo foi projetado com início e fim. Então, isso também é fato, ele nasce, né, tem um tempo de existência, aparentemente cresce, vira adulto, depois já começa a decair, até vir o seu fim, até desaparecer de novo, e isso é renovado pela mente constantemente, e vem outros corpos, outros nascimentos, mas isso para a fuga quando nós, como tomadores de decisão, escolhemos ser quem nós não somos. Então, nós não somos essa identidade individual. Nós não somos esse ser que tem um documento, que tem um nome, que aparentemente vive num país que interage. Isso é apenas uma projeção do nosso ser, da mente. Nós somos espírito, nós somos ainda como Deus nos criou, e para chegar a vivenciar isso, é preciso, então, esse deslocamento de conceito do ser, de quem que nós somos. E o Espírito Santo é esse convite, como ele diz aqui, esse é o convite do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convida a percebermos, e ainda é percepção, porque é aqui no mundo separado, o quanto nós somos ainda um pensamento, nós somos uma ideia. Podemos estar equivocados na ideia, mas não deixamos de ser uma ideia de Deus. Embora que, quando pensamos que somos um ser separado, nós apenas estamos enganados. E o Espírito Santo nos convida a nós experienciarmos isso, especialmente quando nós nos vimos em aflito ou em alguma situação que necessite de perdão para ser desfeito. Ou mesmo quando aparentemente nós enganamos achando que o nosso ser individual é absolutamente feliz, porque ele está de bem, mas se nós formos honestos conosco mesmo, não existe alegria total no ser individual.
Não existe alegria total no ser físico. Sempre haverá um pensamento que nos mostrará uma falta. Sempre haverá algo a mais a ser atingido, ou sempre haverá algo a temer ser perdido. Não é assim com toda a nossa existência, desde o nascimento até a morte, se nós nos identificamos com o corpo? Sempre vamos estar correndo atrás de preencher algo. Então, de fato, não faria sentido Deus ter criado seres individuais, seres físicos. Então, Deus se estendeu em pensamento, nós somos mente, a nossa identidade, a nossa identificação é um pensamento. E o pensamento, ele tanto pode se identificar com a parte baixa da mente, que é o ego, e se identificar com o corpo físico e psicológico como sendo o nosso ser, e ele vai sofrer em função disso, porque não é a realidade dele. Ou então nós podemos nos perceber disso, dar um passo ao lado e, em pensamento, reconhecer a unicidade no nosso ser. O Espírito Santo é essa parte certa que é da mente superior, e ele vem a nós trazendo esse pensamento e nós o incorporamos, nós podemos vivenciar esse pensamento, e esse pensamento traz a paz, esse pensamento traz cura, esse pensamento que permite que os milagres venham a nós. Como diz o curso, milagres são um direito de todos, antes, porém, a purificação é necessária. O que é essa purificação? Voltarmos o pensamento, tirarmos ele da individualidade para o nosso ser, para quem nós de fato somos, que é a mente que pode escolher servir ao Espírito. Então, esse é o convite ao Espírito Santo, né? Lembrar que pensamentos nunca podem perder, e se meu irmão é pensamento e eu me uno a ele, eu só somo a minha alegria, eu não perco. Esse é o efeito final do perdão. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. Então, qualquer mentalidade que já esteja una na mentalidade certa pode trazer o Espírito Santo para nós, nos auxiliar nisso, como Jesus faz, desde que nós estejamos abertos a isso. Estar aberto é o convite para isso. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. Jesus falando da sua experiência quando ele despertou. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus, e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Jesus só teve uma coisa a fazer no pensamento: pensar como Cristo. É só essa decisão. E ele pode trazer esse pensamento a nós, basta nós assim também o escolhermos. Então, o convite ao Espírito Santo é isso. Lembrando que quando nós não estamos abertos ao convite do Espírito Santo, nós estando fechados a ele, nós estamos convidando ao equívoco. Nós estamos convidando ao ego. E o ego é ruptura, é escuridão, é dor. Então, que diferença faz buscar melhorar o mundo dentro do ego, se a falha de nós não sermos felizes não está no mundo que o ego projeta, e sim na nossa escolha pelo ego. Então, nós podemos e vamos, de fato, passar aqui dessa experiência que acreditamos na individualidade, mas sem estarmos identificados nesse corpo, mentalmente, sabendo que nós servimos ao Espírito, nós estamos libertos da identificação da dor, do sofrimento, do aprisionamento. Então, o que nos causa dor no mundo não é as coisas do mundo, não é o que está acontecendo,
é a nossa identificação de que isso é a nossa realidade, que isso é o nosso ser. E o nosso ser não é isso. O nosso ser é o Cristo que Deus criou igual a si. Ing, Oi. e é interessante aqui nessa parte que fala assim, ó, que a Bíblia diz, né? Tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E a gente na igreja, a gente costuma escutar tanto isso assim, Jesus Cristo, a gente fala Jesus Cristo, Jesus Cristo. Mas Jesus, sem o Cristo, sem a mente crística, ele seria só o ego, né? Então a gente fala assim, Jesus Cristo é, é, é Jesus, mas com a mente crística, né, Ingrid? Então, essa Eu mente mesmo, crística, exato. esse Cristo aí, é a mente É o crística, Filho né? de Então, Deus, a mente crística, a mente una, né, Lorita? isso. Então, esse Cristo aí, de Jesus Cristo, tanto que aqui eles até colocam Cristo antes da palavra de Jesus. E quando eu lembro que eu frequentava a igreja evangélica, a igreja católica, os padres sempre falam também Cristo Jesus, eles sempre colocam o Cristo antes de Jesus, essa palavra, né? Porque é a mente crística vindo antes aqui do ego, olha. A mente crística que abraça aqui Jesus, no caso, né? Que é a mente corrigida, no caso, abraçando a mente egóica, né? E a corrigindo. Isso, eu lembro, eu mesma, antes do curso em Milagres, e custei a entender isso, só no curso vinha a entender, porque para mim Jesus Cristo era tipo nome e sobrenome, era o mesmo ser separado. Então, de fato, essa mentalidade, tanto é que é dito que Deus criou ao Cristo, Deus só tem um filho. Aí a igreja dizia que Jesus é esse filho especial, e, no entanto, é o Cristo. E esse ser, esse Cristo somos nós também, porque Deus não poderia ter criado algo que é diferente entre si, porque Deus é unicidade, ele não tem opostos. Deus não saberia criar algo separado. Então, como que Deus poderia ter criado ou feito a nós e criado ao Cristo? Então, mais uma vez, isso é uma testemunha de quanto nós não somos essa identidade individual, embora que ela tenha existência, que nós a experienciamos, mas ela ganha um novo propósito diante do Espírito Santo, da mentalidade corrigida, ou da mentalidade de Cristo aqui no sonho. Ela ganha o propósito de ser ainda um instrumento de comunicação através do qual nós vamos voltar a corrigir, ou podemos voltar a corrigir a nossa mente e simplesmente aceitar ao Cristo na nossa mente como Jesus aceitou. Como tu falou aqui, Lorita, né, dentro da própria Bíblia, tá assim. Como ele diz aqui, ela pede, né, ela pede para pensar como eu pensei. Jesus pensou só com a mentalidade da unicidade do Espírito Santo. Então, ele pensou com Cristo e ele quer que nós também pensemos nisso, porque daí nós estaremos despertos, não estaremos mais sonhando com o mundo de sofrimento, com o mundo enlouquecido de dor, com um sanatório, porque esse mundo, de fato, se nós observarmos sem os filtros que querem ver só coisas bonitas no mundo, não faz sentido, ele é um sanatório completo. Então, Deus, em seu conhecimento, em seu amor, jamais poderia se estender e nessa extensão surgir esse mundo, esse sanatório. Então, o Cristo, Jesus aprendeu a pensar só esses pensamentos, e isso é uma questão de disponibilidade, de quanto nós queremos pensar nisso. Então, eu mesmo na minha prática me vejo muitas vezes, quando me vejo com medo, eu consigo muitas vezes dar um passo e percebo que 100% pensamentos de medo, eles só surgem quando, de alguma forma, eu estou, entre aspas, vamos dizer assim, dormindo, porque estou me identificando com esse personagem separado, com a Ing. Mas, na verdade,
quando me dou conta disso e percebo que o propósito aqui é enganador, é fugir do meu ser, é ainda um pensamento de culpa que me fez acreditar, me fez tentar buscar me identificar com o ser separado. E percebendo isso, e vendo, seguindo esse raciocínio, consigo ver que realmente a existência, o ser nosso ainda é o Cristo, esse deslocamento tira o peso, ele tira o medo, ele tira a identificação, ou ele não muda as coisas físicas, mas ele tira o peso que essas coisas físicas tinham dentro de acontecimentos bem específicos que todos nós ainda a nível físico, a nível comportamental, todos nós temos desafios. Então, nós podemos fazer eles com a mentalidade crística, que é ciente de que é um sonho, mas, embora seja sonho, ainda precisam ser feitos, ou então identificados com esse ser. E aí vem o sofrimento, aí vem a perda da paz, porque fazer as coisas que, embora seja um sonho, precisam ser feitas, mas com uma mentalidade de que isso não é o nosso ser, isso apenas se torna uma coisa funcional. Uma coisa que, de qualquer modo, está aqui no teatrinho, precisa ser feito. Isso não só traz, então, o reconhecimento de que essa coisa tinha um propósito inicial, de trazer a identificação para dentro do sonho, reconhecer isso que é o ponto. Porque se eu reconheço que o propósito daquilo que está acontecendo pode ser aparentemente uma coisa que perturbe ou que cause medo, porque daí parece que é mais forte o seu apelo, se isso me acontece e consigo perceber o propósito, estou livre para liberar esse propósito e simplesmente me entregar ao pensamento do Espírito Santo que diz: eu sou mente, eu não sou esse ser. E a mente, ela pode e serve ao espírito. Nisso há a liberação. Embora que no físico ainda precisa ser feito, se é alguma coisa física, alguma decisão, mas essa decisão já não engana mais o ser. E isso serve tanto para as coisas que causam dor, tanto quanto aquelas que o ego busca como objetivos de buscarem alegrias para o ser individual, que são tão aprisionantes também como a dor. Então, nisso entram as euforias, as alegrias individuais, ou vícios, coisas que também têm como propósito nos desviar a atenção da mente de quem que nós somos, de que nós somos uma mente, tirar a consciência da mente de Cristo. Seguindo aqui no 4, o Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia, dentro do sonho aqui. Ele também é descrito como algo separado, a parte do pai e do filho. Eu mesmo disse: se eu for, eu vos enviarei um outro consolador e ele habitará convosco. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Então, o Espírito Santo, que é a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade do conhecimento, ele aparentemente, como resposta do pensamento, como resposta à nossa ideia de separação. Quando nós pensamos separação, o pensamento inicial era fazer algo a Deus, diferente de Deus, para oferecer a Deus. Quando pensamos separação, um mundo separado, e oferecemos isso a Deus, e a resposta de Deus
foi impossível aceitar, porque não via nada, porque não há criação fora da sua mente, mas ao mesmo tempo, para a mente que pensou separação, isso automaticamente fez essa função simbólica do Espírito Santo, essa incapacidade de, mesmo sonhando, dentro do sonho, perder-se para sempre da verdade. Então, o Espírito Santo, por isso que ele é o curador, o consolador e o guia para o retorno, para o despertar. Seguindo aqui no 4:6, como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me em primeiro lugar e acima de tudo que essa inspiração é para todos. Então, o que vem de Deus vem da unicidade e é para todos. Foi a primeira lição que Jesus, ao ouvir o Espírito Santo, ele soube que ele estava ouvindo uma voz que o que ela dizia era de todos, não falava só do Jesus, falava de todo ser vivo. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. Então, como que Jesus ouviu ao Espírito Santo? Justamente por saber que ele estava acessando a mentalidade que está em tudo. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Então, o Espírito Santo, na função de consolador, ele ainda, essa função, ela é temporária, então ela é ilusão. Mas ela é tão próxima do conhecimento, da realidade de Deus, que ela permite que o conhecimento chegue a ele. Então, quem está na mentalidade do Espírito Santo, próprio Deus pode chegar a ele. Eu falei anteriormente da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade, que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre eles. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Nem tem como se opor ao conhecimento, porque ele é tudo, não existe nada além dele. Por isso que ele não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, mas nunca podes perdê-lo. Então, nós ainda estamos no conhecimento. Podemos obstruir a nossa consciência, e a obstruímos quando nós pensamos que somos outra coisa e não o Filho de Deus. Quando o nosso pensamento se identifica com a mente, que ele chama ali atrás, com a mente baixa, ou com a mente separada, com a ideia de separação de Deus, ou com a mente do ego, e o ego projeta uma consciência dentro de um ser físico individual. Então, isso é um obstáculo, isso é uma obstrução para o conhecimento de quem nós somos. É preciso, então, transcender essa ideia, voltar como tomadores de decisão, a aceitar a mente de Cristo, o pensamento de Cristo que nos é dado pelo Espírito Santo, porque dentro desse pensamento, próprio Deus pode nos alcançar e trazer de volta a nossa consciência ao conhecimento. O Espírito Santo é a mente de Cristo que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Então, veja aqui que, embora didaticamente o Espírito Santo seja trazido como a terceira pessoa da Trindade, como um ser separado, ele está dizendo aqui claramente, o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, não há separação entre Espírito Santo e nossa mente certa, nossos pensamentos verdadeiros, aqueles que temos com Deus. Então, porque o Espírito Santo é a mente de Cristo. E ela, dentro da percepção, ela está ciente só dos pensamentos de Deus. Acima da percepção, há o conhecimento dos pensamentos. Ele veio a ser com a separação como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Princípio da expiação é a ideia de que é impossível separar de Deus. Então,
quando nós pensamos separação, foi preciso proteger o nosso ser real. Foi preciso uma solução que nós possamos voltar de novo a estar cientes do Cristo que nós somos. E isso veio com a resposta de Deus ao não aceitar a expiação, a separação, ao não tornar a separação real, ele automaticamente esse pensamento fez surgir o Espírito Santo que acompanha dentro da separação com uma função especial de ser esse guia, de ser esse consolador. Antes disso, então, antes da separação, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Então, expiação, tornar íntegro a mente, voltar a estar ciente da mente de Cristo, tudo a mesma coisa, porque transcende a individualidade. Então, tudo que precisamos largar é um conceito pequeno de separação, aceitar a unicidade do nosso ser. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar as suas criações e mantê-los na luz da alegria. Então, essa função de consolador, de guia, ela veio a existir com a resposta de Deus da impossibilidade de separar. Se é impossível separar, havia, porém, a necessidade de voltar a estar ciente disso. Então, nessa resposta, fez-se o Espírito Santo como consolador. E agora, quando o último pensamento aceitar a sua realidade e não haverá mais a projeção de uma separação, de um mundo separado, quando a consciência do céu estiver íntegra de novo em toda a filiação, o Espírito Santo não terá mais função do consolador. Então, mas Deus fez esse pensamento de consolador. E o que Deus fez é eterno. Então, como que fica esse pensamento consolador? Não haverá mais nada a ser consolado, mas ele seguirá presente, esse pensamento, ele não desaparecerá e permanecerá, como ele diz aqui, para abençoar as criações. Será mais um pensamento feliz criado no céu, o pensamento do Espírito Santo, e para abençoar e manter todos na alegria. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas tinham feito. Então, Deus não se opôs à ideia de separação que as suas crianças fizeram e à projeção do mundo. Ele simplesmente fez do Espírito Santo a condição de mostrar que é impossível que esse mundo seja real. Então, que ele possa se tornar verdadeiro. Mas ele não impediu no sentido de que, e é nesse sentido que ele honrou, permitindo ao filho pensar que ele fez um outro mundo. Deus simplesmente criou essa resposta do Espírito Santo. Mas, então, ele honrou nesse sentido. Então, porque era um pensamento de um filho de Deus, mesmo sendo equivocado, Deus não se opôs a isso. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de levar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. Então, isso é o Espírito Santo dentro do sonho. Deus permitiu o sonho e honrou as criações, não havia como dar realidade ao sonho, não, porque isso é irreal. Mas ainda assim, Deus deu uma resposta que acompanha dentro do sonho e corrige a percepção da separação. Essa resposta é o Espírito Santo que vem de Deus. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. Então, dentro da mentalidade do Espírito Santo, é possível despertar.
A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. Então, o último passo, transportar da percepção para o conhecimento, isso é com Deus. Mas o Espírito Santo é o nome que nós damos para a mentalidade certa dentro do sonho. Então, a sua função. E isso acontece a nível mental, e a mente é una a tudo e todos. O conceito do ser individual precisa ser deixado para trás. E como que podemos deixar ele para trás? Dando outro propósito para aquilo que acreditamos que é o nosso ser. Então, esse ser individual, ele passa a ser nosso instrumento de comunicação e não o nosso ser. O nosso ser ainda é a mente, e é essa mente que pode escolher agora não mais aceitar o convite do ego para vivenciar um hospício, e sim aceitar o convite do Espírito Santo para o retorno da unicidade no nosso pensamento, dos pensamentos unificados de amor. O Espírito Santo, que é a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino dos céus. Então, aqui nós vamos ver três elementos que o próprio céu também contém, são características do céu, mas que o Espírito Santo traz para dentro do sonho, e por isso que ele torna o seu pensamento tão próximo ao céu que o próprio céu pode nos alcançar. O primeiro elemento, então, sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar, nem por um instante, que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Os pensamentos felizes do Espírito Santo, eles precisam ser compartilhados ou dados. Então, dar alegria, mas a alegria só vem do Espírito Santo. O ego não consegue dar, o ego só consegue barganhar por mais separações. Então, é uma universalidade, e tudo é para todos no pensamento da alegria, porque no céu também é assim. O segundo elemento que é igual no céu, ela é incapaz de atacar, o pensamento do Espírito Santo é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não obstrui de modo algum. Então, os pensamentos do Espírito Santo, aqui no sonho, não criam, eles não são o céu, mas eles são tão verdadeiros ou tão alinhados com o céu, que assim como o pensamento da unicidade do céu não ataca, os pensamentos verdadeiramente felizes do Espírito Santo não atacam o nosso irmão, porque reconhecem a unicidade do irmão. A nossa alegria está no aumento da alegria e no compartilhar da alegria de todas as mentes. Não há alegria sem ser compartilhada. E isso é igual no céu como aqui no sonho. E sendo assim, o pensamento, então, que o Espírito Santo engendra, essa inspiração universal, ela não ataca, porque ela é extensão. E assim, ela não obstrui o conhecimento, ela permite que o próprio céu se incline a nós e nos alcance e nos transporte de volta para o conhecimento. E, finalmente, o último elemento indica o caminho para além da cura, que traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. Então, essa mentalidade do Espírito Santo nos leva além da cura, que a cura é a mente íntegra aqui, para a mente de Cristo, para a mente da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real.
Então, é nos pensamentos do Espírito Santo dados aqui. Quando eu aceito a unicidade do pensamento, só os pensamentos felizes podem ser compartilhados, e quando estou só nos pensamentos felizes, eu tenho uma quantidade suficiente para tornar uma qualidade real, que é o pensamento de criação de Deus, que é o pensamento do estado de graça do céu. E esses pensamentos, se nós aplicarmos esse convite do Espírito Santo, como que podemos, então, agora aplicar isso aqui na nossa condição? Isso aqui é um embasamento em cima do qual todo perdão a todas as coisas físicas e emocionais aqui acontece. Como que vem isso? Quando nós temos uma situação para perdoar, nós temos algo que está nos perturbando, que está nos fazendo sofrer ou que está trazendo um transtorno. De alguma maneira, nós sabemos que, e sempre que não estamos totalmente em paz, é porque estamos nessa mentalidade separada. Então, sempre que não estivermos 100% absolutamente em paz, é que nós estamos na mentalidade equivocada, dando razão a esse pensamento de separação, e o perdão, ele vem em cima de, primeiro, reconhecermos a tentação de nos identificar com aquilo, com um ser separado, e essa é a causa do sofrimento. Nunca a causa do sofrimento é essa coisa que aparentemente está acontecendo no mundo. Sempre é um pensamento de separação. Se estou com medo, é porque estou identificada com o ser separado. Isso já é tão claro já na minha experiência que é impossível sentir medo quando permito esse deslocamento para a mente de Cristo, para a mente superior. Mas dentro da mentalidade separada, quando me identifico com um personagem Ing, ser separado, como sendo a minha identidade, esse ser muitas vezes já experienciou medo, experienciou todos os tipos de sentimentos que se opõem ao amor. E é tão fácil, ou é tão rápido o corrigir disso, porque independe das condições externas, independe de ter que mudar primeiro. Por exemplo, se eu estou preocupada com uma situação física, vamos dizer, com pagar uma conta que não tenha o dinheiro para pagar. Um exemplo fictício, porque não me ocorreu nenhum da prática agora, mas funciona da mesma forma. Então, se estou preocupada e penso que a solução precisa ser primeiro pagar a conta, que daí estarei feliz, estarei apenas com esse pagamento, se buscar solucionar dessa forma, não estarei corrigindo nada e permitindo que um sonho de cura venha no momento que essa conta, então, é paga, para esse mesmo transtorno se manifestar de outra maneira, porque o transtorno real não estava na conta ser paga, estava na identificação equivocada de que eu sou esse ser que aparentemente é Ing. Quando percebo esse propósito, que esse conflito estava aqui para me ensinar que eu sou um ser separado, que a minha identidade é essa, quando percebo isso e vejo o quanto isso é insano, porque o quanto isso não fecha com a realidade de Deus, não é isso que o Espírito Santo ensina, não é isso a mentalidade de Cristo, porque a mentalidade de Cristo, ela está ainda na unicidade, ela está na mente. E recolhe esse pensamento, esse propósito de pensar que eu sou esse ser separado, essa Ing, para eu sou
a mente que Deus criou o Cristo, e nessa mentalidade todos são unos a essa mente, e assim o mundo todo está liberado e perdoado de qualquer coisa que tenha projetado aqui. Nesse perdão, retorna a mentalidade da paz, independente do que vai acontecer na forma física. Mas a forma física, por efeito secundário, jamais pode ser objetivo, ela também se rearranja e ela, de alguma maneira, ela vem a ser solucionada, porque a mentalidade, certo, a inspiração do Espírito Santo, ela está em todas as mentes. E ela sabe que no nosso sonho de separação, nesse caso específico, ela sabe ainda que dentro da crença de um ser separado, se, por exemplo, tem uma conta a pagar, essa conta precisa ser paga, sendo ela ilusão ou não. Então, a inspiração divina sabe inspirar o universo todo a fluir de forma que as condições para pagar, seja renegociando, ou se for no comércio, seja trazendo uma venda que traga o dinheiro, seja da forma que for, sabem inspirar o universo para sanar esse conflito aqui, mas por efeito secundário, jamais como objetivo. Então, na prática, é uma proteção nós aceitarmos o pensamento, esse deslocamento do pensamento de que estou me ensinando, o que eu estou ensinando a mim mesma através disso. Se eu me identifico com esse pensamento de medo, estou ensinando a mim que eu sou esse ser separado. Mas se dou-me conta dele, é preciso muita honestidade para dar-se conta e ver a realidade desse pensamento e permitir que esse pensamento seja transformado, transportado, translocado para o Espírito Santo. E isso é uma questão de disponibilidade. Preciso ter disponibilidade, querer essa mudança, porque o tomador de decisões ainda somos nós. Essa mudança, ela depende 100% do tomador de decisão e é a única capacidade real que nós temos dentro do sonho. Mudar a nossa mente ainda está na nossa mente. Ainda depende de nós aceitarmos ou não permanecer numa mentalidade equivocada ou nos darmos conta desse pensamento, ao invés de aceitar culpa por estar nesse pensamento, aceitar a realidade, como Jesus diz, aceitar os pensamentos da mente de Cristo. E é isso que o curso inteiro nos ensina, a nós nos darmos conta o quanto não estamos a favor do nosso ser quando estamos na mentalidade, na mentalidade baixa, na mentalidade individual do ego. E permitir essa mudança para o Espírito Santo. E o Espírito Santo só precisa do convite, ele só precisa que nós realmente venhamos a querer esse pensamento. Então, aceitar esse pensamento é querer ele. Como que ele vai vir? Isso é do Espírito Santo, é da mentalidade certa. Mas ele não pode vir sem esse convite. Então, a questão é, eu quero, para que eu quero isso? Eu quero ser esse ser íntegro, filho de Deus, ou eu ainda quero ser esse ser individual, sofredor? Então, uma mente sã, ela não tem dificuldade de escolha. Quem uma vez, o curso fala isso em outro lugar, quem uma vez experienciou a paz e a alegria que vem dessa mudança da mentalidade, dessa mudança que vem através do perdão às coisas aqui, nunca mais terá dificuldades em escolher novamente pela paz. Novamente, não precisa mais ser persuadido a escolher pelo Espírito Santo, porque é isso que ele fará de todo o coração, de toda a alegria. E para
para nós vivenciarmos isso, nós precisamos realmente compreender que nós somos um pensamento, o que governa o mundo o que governa o nosso ser e o mundo é um pensamento. E como pensamento, nós temos essa identificação tanto com o ego, que nos mostra um mundo separado de coisas, e isso fere o ser, quanto o Espírito Santo, que nos leva a perdoar esse mundo separado e abençoar esse mundo separado, para que ele seja a sala de aula perfeita, para que deixemos de sentir medo de Deus e aceitemos a expiação de que nós ainda estamos em Deus. Então, o convite do Espírito Santo é isso, nós voltarmos para a nossa mente, cada vez que nós nos sentirmos, que nós damos conta de tanto de um conflito ou que estamos com um pensamento que está distraído dentro do sonho e nós nos sentirmos em dor, em conflito ou numa euforia, mas num sentimento de que não é nossa completeza. Lúcia, por favor, nós estamos aqui na interação. Só abrir o microfone. Oi, Ingrid, boa noite. Oi. Boa noite a todos. O que me veio aqui nesse convite do Espírito Santo, que seria mais ou menos a passagem de Nicodemos de nascer de novo, né? Eu sinto assim que nós estávamos mortos e agora com essa nova mentalidade, essa nossa busca pelo Espírito Santo, pela verdade, né? Essa de nós estarmos atentos com o nosso observador, colocando aí o tomador de decisões para a gente aclarar, né? Para a gente buscar essa nova percepção. É o nosso renascer, é o nós estarmos aqui nos abrindo para este novo, né? Deixar o velho que estaríamos mortos e acordar aqui agora nesse convite dessa De nossa fato, é busca. renascer para o nosso ser, de fato, é isso, Lúcia. E porque o nosso ser, ele nunca deixou de ser o nosso ser que Deus criou, de fato, é essa ressurreição na mente. É isso. Bem lembrado desse paralelo com a Bíblia. Uhum. Embora a Bíblia, né, para quem passou por muitos outros estudos, mexe muito comigo, porque os espiritualistas sempre falam que a Bíblia, como ela foi escrita 100, 150 anos depois de Cristo, e que as coisas, né, contam um conto que o conto aumenta o conto, mais ou menos isso. E aí eu deixei muito de acreditar na passagem da Bíblia. Porém, as igrejas, claro, os dogmas, tudo, cada um tem uma percepção do entendimento. E agora vem o Lucien e nos traz toda essa clareza, né, sobre tudo isso. Eu nem acreditava na morte de Jesus, Jesus na cruz e não sei o quê. Mas agora, abrindo para o novo recomeçar. Isso, e realmente o ponto é, nós estávamos mortos e temos agora por onde voltar à vida, a consciência da vida, porque a vida nunca deixou de ser. Obrigada, Lúcia. Mais alguém, eu acho que tinha levantado a mão? Acho que a Lurita? Só abrir o microfone. Depois que a gente vê a verdade, a gente começa a ver a verdade em muitos lugares, né? E a Bíblia, a gente começa a ver a Bíblia de uma outra forma. Eu estou vendo aqui a questão do Espírito Santo, eu também me lembrei, né? Da passagem da Bíblia lá, como que a gente ainda estava com a mente equivocada, mas hoje, o salto que deu daquela época para cá, a nossa mente, né? Então, assim, aí ele fala assim, né, que o Espírito Santo é um símbolo, né? Então, assim, quem tem contato com a, né, aí Jesus vai. Quando Jesus subiu aos céus, ele fala, né? Aqui até tá falando
Tá travando para mim, Lorita. Não sei se para vocês também. Para mim tá travando. Tanto para ficar Sim, com tá vocês, porque travando. naquela época a gente já estava com a mente tão equivocada que precisava. Oi, Oi, estão me... tava travando, Lorita. Não conseguimos compreender aqui porque ele travou no meio, ele deu uns saltos assim de. Ah, eu estava falando que a gente ainda está com a mente tão equivocada, né, naquele período, que foi necessário, né, que Jesus falasse, ó, eu tô indo embora, eu tô subindo aos céus, mas eu tô enviando o Espírito Santo para vocês aí, né, lá a Bíblia. E aqui o SEM já traz claramente aqui que o Espírito Santo, né, é a parte corrigida da nossa mente, né, que somos nós, que é onde Jesus estava com a mente, né? Então, assim, igual a Ingrid falou, né? Que quando a gente está perdido aqui nesse mundo, olhando pelo mundo da percepção, né? Aí a gente fica aqui até sem saber para que esse mundo existe. Quantas vezes a gente se pega falando assim, gente, para que esse mundo existe? Para que a gente está fazendo aqui? Para que esse mundo existe? Qual o sentido do mundo? Qual o sentido da vida? A gente está totalmente no mundo da percepção, né? Perdido aqui, não tem significado nenhum. Mas quando a gente deixa de ser, eu deixo de ser só a Lurita e passo a ser a Cristo Lurita, no caso, né? Aí não. Aí tudo muda. Aí tudo muda. O mundo passa a ter um sentido. O mundo passa a ter um significado. E o significado do mundo é o quê? Ser usado para que a gente perdoe os equívocos, né? E retorne, né, para a antessala do céu. Então, assim, esse para mim foi o convite assim, maravilhoso que eu recebi aqui com essa leitura, né? E a percepção também, e a visão também do salto quântico que a gente deu de lá da época da Bíblia para cá, né? Porque agora a gente já está conseguindo falar claramente quem nós somos sem precisar de símbolo, né? Então, é isso, né? E agora é esperar aqui, que Jesus está prometendo aqui, ó. Jesus está nos informando que quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado mais para retornar, né? Então, que grande convite, né? Já podermos nos sentir na antessala do céu, né? Que grande convite. E isso só depende de uma pequena disponibilidade, né? Sim, de uma pequena disponibilidade mais total, de uma disponibilidade de nós aceitarmos a mente de Cristo como Jesus aceitou, e Ele está mostrando o caminho pelo qual Ele aceitou. Então, esse curso é o caminho, é o pensamento que Jesus usou para Ele aceitar o pensamento do Espírito Santo como seu pensamento, e Ele nos ensinando isso. E esse é o convite e a atração do nosso ser. Esse convite, então, vem do nosso ser, do Cristo, de quem nós de fato somos, para esse redespertar, para nós voltarmos a estar cientes de novo do glorioso estado de graça da nossa mente. Então, o convite do Espírito Santo. E para isso precisamos estar atentos aos convites do ego. Porque se tem um convite do Espírito Santo, o ego nos levou a seu convite por muito tempo. Por eons de existência, o convite do ego é para a separação. E o convite do Espírito Santo é para transcendermos isso e voltarmos a consciência da memória de Cristo, da mente de Cristo, que nunca deixou de ser, ela somos nós, mas que dentro da mentalidade do ego não estávamos cientes. Alguém mais gostaria de trazer a sua contribuição, a sua
a sua ideia a respeito desse tema. Então, esse convite, com o resumo do Espírito Santo. Então, o convite, ele é que nós somos ideia, pensamentos, eles só aumentam quando são dados, nós somos um pensamento de Deus, e o pensamento do Espírito Santo, que nós podemos aceitar em lugar do convite aprisionante do ego, ele é universal como os pensamentos do céu, ele é incapaz de atacar, e por isso que ele traz a cura, ele traz a integridade da mente, e uma mente íntegra, ela está pronta para ser transportada pelo próprio Pai da percepção para o conhecimento. Então, este convite, e ele é feito a cada instante que nós nos vemos dentro da mentalidade do ego. Miriam, por favor. Eu sinto que essa lição, Jesus nos convida a não fazer transigência com nada desse mundo. Mesmo que a gente entenda que é uma coisa insignificante, que é uma coisa pequena, é uma oportunidade. É uma oportunidade de levar ao perdão. Isso que eu senti nessa lição. Se a gente consegue fazer com as pequeninas coisas, nas maiores, nas maiores provações, vamos falar assim, a gente vai lembrar imediatamente. Mesmo que venha aquele medo, aquela culpa, venha aquele sentimento que é de separação, nós vamos nos lembrar imediatamente de quem nós somos. E aí, o resultado é a paz. Bem captado também, sem exceção nisso, né? Que não há nada, nenhum pensamento que não possa ser corrigido, que não é corrigido pelo Espírito Santo, a sermos totalmente intransigentes para com as tentações do ego. Não abrir exceção, porque uma única exceção, as lições do curso iniciais ensinam isso muito, né? Uma única transigência, ou tentar ainda adaptar uma única dádiva do ego, vamos dizer assim, um único apego, e não estaremos aceitando a mente de Cristo. É totalmente excludente um ou outro. Então, não há como trazer um pouquinho do ego que seja para o Espírito Santo. E o perdão, bem lembrado também, que praticado quando nós lembramos, porque não há como nós, a cada pensamento, dentro da separação, lembrarmos do Espírito Santo, e se já o tivéssemos feito, já estaríamos na mentalidade do Cristo, daquele que dá esse pensamento da cura, como Jesus o fez. Enquanto nossa mente for a mente que é o paciente, que é o doente, então, se nós praticarmos com aquelas situações que nós lembrarmos, naquelas que estaremos distraídos, nós também seremos lembrados pelo Espírito Santo, nós também, de alguma maneira, vamos receber os efeitos da mente certa, desde que não o impeçamos, desde que não podemos não lembrar da mentalidade certa, mas desde que não impeçamos que a cura venha, ela virá por si, pela própria mentalidade do Cristo, o próprio curso ensina isso também. Até que nós mesmos sejamos esse pensamento de cura em tempo integral, e aí a mente de Cristo. Por isso que é uma jornada, nós estamos na sala de aula, enquanto sala de aula. Quando não houver mais ego, não haverá mais pensamento equivocado. A Larissa, por favor. Escutando você, Índia, bem, me veio aqui que pelo menos na minha prática, vem bastante isso, que as sensações e as distrações vêm também muito desse lugar de prazer, então tem momentos que tudo no roteiro está saindo. Falar um pouquinho mais alto, acho que Larissa, ou mais perto. Vou repetir. Isso.
Na minha prática, eu percebo bastante que as distrações e as tentações vêm também muito desse lugar de prazer. Então, quando as coisas do roteiro estão saindo da maneira como a Larissa super aprovaria, no caso, quando eu super aprovo, parece que está tudo ótimo, que eu estou conseguindo aplicar muito bem as lições, mas aí é quando o perdão também precisa vir com bastante disponibilidade, para não dar significado também para essas tentações que parecem muito prazerosas e que dão muito significado para isso aqui tudo. E para mim é ainda um tanto desafiador em alguns momentos, não só quando é uma experiência de dor ou de aparente sofrimento, mas também quando é muito prazerosa e muito, ai, que bom viver isso aqui, que bom, e assim, já muda da noite da água para o vinho repentinamente, vem alguma coisa ali que dá uma quebrada de expectativa e fala, nossa, era só mais um convite, eu me perdi mais um momento ali, parecia que estava muito bom, mas é de novo essa brincadeira de dualidade aqui que chama a atenção, chama para não fazer transigência mesmo. Era só isso para compartilhar como é para mim. Isso, tu viu o primeiro elemento da característica universalidade, né? A alegria pessoal, ela não é universal, ela não é dada a todos, mas aí aqui também entra, porque se nós o fizermos pela mente separada, bate uma culpa. Você te perceber na alegria e percebe que esse não é o ser Cristo. Então, para sair disso, vamos dizer assim, mas sem que a culpa pegue, é novamente o mesmo caminho do deslocamento da consciência do ser que eu sou, da individualidade para a mentalidade una. E aí, na mentalidade una, se no roteiro da Larissa está uma festa, por exemplo, vai dançar, vai tomar vinho, vai ser feliz, mas sabendo que, e totalmente feliz, sem culpa, mas sabendo que isso não é o teu ser, ciente que o ser é a mentalidade que transcende a isso, então consegue fazer isso com uma consciência de não se enganar quanto a quem é o teu ser. E isso é não condenar a Larissa por vivenciar momentos felizes, por vivenciar. E aí, essas vivências, nessa mentalidade, passam a ser abençoadas. A presença da Larissa, então, passa a ser uma bênção a todos que estão ao redor vivenciando essa alegria, porque a mentalidade ciente da unicidade, ela estende o amor a todos automaticamente, porque ela é esse amor. Então, perceba que daria para entrar em culpa quando se dá por conta que a alegria é tão enganosa quanto a dor, mas o quanto ela também, dentro do perdão, e o perdão é tomar consciência desse ser que nós somos, que é na totalidade da mente certa, o quanto esse é libertador até nas alegrias, abençoa as alegrias. Então, as dores desaparecem, as alegrias passam a ser estendidas, as alegrias da Larissa passam a estar disponíveis a todas as mentalidades, é uma bênção, então, desde que não seja a tua identidade, a tua identificação é o Cristo. Perfeito, obrigada. Obrigada, Larissa. Mais alguém quer trazer alguma contribuição aqui? Não? Bom, pessoal, então eu vou encerrando aqui nossa gravação. Gratidão por esse momento, por esses instantes santos de cura, e como nós somos pensamentos, esses pensamentos estendidos de unicidade abençoam a cada mentalidade pronta para aceitar, e as que não estão prontas ainda aguardam, mas é uma bênção esses pensamentos de cura, e gratidão a Jesus por nos ensiná-los.